E aí, beleza? Um homem vestido com trapos entra na empresa sob o olhar de desprezo da recepcionista. Ele pede para ver o presidente do conselho de diretores dali, mas ao ouvir isso, a mulher diz para ele esperar ao lado. No entanto, um grupo de seguranças saiu e o escoltou para fora. Inconformado, ele tentou outra vez, caminhando em direção ao elevador, mas foi parado novamente pelos seguranças. Nesse momento, ele empurrou o guarda facilmente com apenas um leve movimento. Percebendo que o homem não era comum, o capitão da segurança imediatamente sacou seu cacetete e avançou, mas o homem desviou de todos com facilidade. Então ele bloqueou a porta e rapidamente entrou no elevador. Lá conseguiu roubar o cartão de uma funcionária e abriu o acesso ao último andar. Assim que chegou, ele correu direto para o escritório do gerente geral. Nesse instante, uma mulher saiu da sala ao lado e ele reconheceu os dois como seus amigos de infância. Acontece que, na verdade, ele era o herdeiro dessa empresa. 15 anos atrás, Danny desapareceu misteriosamente. Agora ele estava de volta, mas ninguém o reconheceu. Antes que pudesse dizer algo, o amigo de Danny ligou para a segurança e a equipe invadiu a sala, apontando armas para ele. Embora tivesse tentado resistir, ele foi expulso da empresa. Então teve que voltar para sua antiga casa. Mas ali ele descobriu que a fechadura da porta havia sido trocada há muito tempo. Ele olhou em volta e não viu ninguém. Então pulou para o segundo andar. Olhando ao redor do quarto, Danny percebeu que tudo ali havia mudado. A única coisa familiar era a foto deles juntos no passado. Ele ficou na varanda, lembrando-se da cena dos três brincando juntos quando crianças, e estava determinado a descobrir a verdade sobre o que havia acontecido. À noite, Danny não sabia para onde ir, então foi ao parque e sentou-se debaixo de uma árvore ouvindo música. Nesse momento, um homem se aproximou e os dois tiveram uma boa conversa, logo se tornando amigos. O homem pegou seu telefone para procurar informações para Danny. Foi quando ele viu as notícias em seu telefone sobre ele e seus pais morrendo em um acidente de avião. Na manhã seguinte, ele foi ver sua amiga Joy para explicar tudo, mas ela não lhe deu chance de dizer nada. Em vez disso, avisou que se ele continuasse a incomodá-la, ela chamaria a polícia, então ele teve que ir embora. Nesse momento, um táxi correu em sua direção, mas ele conseguiu pular por cima com facilidade, deixando Joy surpresa ao testemunhar aquela cena. O rapaz foi ao parque para praticar artes marciais, mas foi confundido com um mendigo. Ele pegou o dinheiro para devolver, mas a mulher não aceitou. Danny percebeu que ela estava distribuindo panfletos para uma escola de artes marciais, então ele quis pedir um emprego. A mulher olhou para ele sem acreditar que ele conhecesse artes marciais, então ela se virou e foi embora. Mais tarde, Danny foi ao trabalho de Ward e roubou o carro dele, forçando-o a entrar para saírem juntos. Ele pretendia conversar com Ward com calma, mas ele de repente sacou uma arma e apontou para o amigo, forçando-o a parar o carro imediatamente. Danny parou o carro como Ward pediu, mas o avisou para não apontar mais a arma para ele. No entanto, Ward ignorou o aviso e continuou a apontar a arma para ele. De repente, Danny a agarrou e apontou de volta para Ward em um movimento rápido. Ele não tinha intenção de machucá-lo, apenas queria uma explicação. Então o homem teve que contar a verdade sobre as notícias de 15 anos atrás. A família dele foi dada como morta em um acidente de avião no Himalaia, porque tanto o avião quanto os corpos das vítimas estavam desaparecidos. Ele confirmou ao Ward quem era e o Ward pediu que provasse, mas o rapaz não tinha provas e só podia contar histórias da infância. No entanto, Ward ainda se recusava a acreditar. Então, Danny acelerou o carro direto para a borda. Queria assustar o Ward para que ele acreditasse, mas o Ward ainda estava assustado e se recusava. Por sorte, ele freou a tempo antes de colidir. Sem ter para onde ir, Danny foi para o estúdio de artes marciais dos panfletos. Ele desafiou a pessoa mais forte de lá, mas a mulher o recusou categoricamente e o expulsou. Então, não teve escolha a não ser sair sozinho para a rua. Nesse momento, um homem de repente sacou um cacetete e o atacou, mas ele reagiu rapidamente e chutou o homem no chão. Colin estava no andar de cima e testemunhou a cena, surpresa porque o jovem não era tão covarde quanto parecia. Ele olhou de perto para seu agressor e descobriu que era o guarda-costas de Ward. O rapaz descobriu que mais alguns cúmplices desse homem do outro lado da rua estavam sacando suas armas, então ele rapidamente fugiu. Danny correu direto para um mercado
mercado movimentado, aproveitando a multidão. Parou em uma barraca de beira de estrada para comprar uma máscara e então desapareceu entre as pessoas. Mas os guarda-costas ainda estavam caçando Danny por toda parte. De repente, ele desceu do alto e, em apenas alguns movimentos, derrubou o guarda-costas. Em seguida, pegou a arma dele e rapidamente desapareceu na multidão novamente. Outro guarda-costas descobriu a figura familiar do rapaz e o seguiu silenciosamente. Ele sacou uma arma e apontou para suas costas, mas Danny contra-atacou. O jovem o socou e o jogou no chão. Enquanto isso, Ward estava tranquilamente aproveitando seu jantar quando recebeu uma ligação que o deixou com raiva porque a missão de assassinato havia falhado. Ele não esperava que Danny tivesse habilidades de artes marciais tão altas. Então começou a sentir medo por causa do retorno dele. Preocupado, Ward foi a um lugar secreto onde encontrou seu pai. Ambos acreditavam que a identidade do jovem absolutamente não poderia ser revelada ao mundo exterior. Caso contrário, tudo o que possuíam seria ameaçado. O que mais os preocupava eram os pais de Danny, porque se ele não tinha morrido no acidente de avião, era muito provável que eles ainda estivessem vivos. O pai de Ward decidiu lidar pessoalmente com esse assunto. Nesse momento, Danny retornou ao parque e viu seu único amigo morto debaixo da árvore. Ele o cobriu gentilmente com um cobertor enquanto se culpava porque seu assunto havia envolvido um inocente. Danny, Joy e Ward eram melhores amigos desde a infância, mas agora Ward havia mandado alguém matá-lo. Ele entendeu que não podia confiar no amigo, mas decidiu ir ver Joy novamente, esperando conversar melhor com ela. No entanto, Joy secretamente colocou remédios no chá de Danny, deixando-o tonto, e tudo ficou embaçado. Nesse momento, ele ainda reconheceu Ward saindo de um dos cantos. Quando acordou, se viu amarrado a uma cama de hospital e o médico injetava sedativos. Por causa dos efeitos dos remédios, ele fechou os olhos e continuou a dormir. Quando acordou novamente, viu um médico sentado ao lado dele. Ele ainda estava conversando com Danny quando de repente pegou um garfo e o apunhalou. Para a sorte dele, um grupo de médicos invadiu para imobilizar esse sujeito, que era apenas um paciente com um jaleco fingindo ser médico. Quando o rapaz se acalmou, o médico começou a perguntar a ele sobre o que aconteceu 15 anos atrás. Danny disse que o avião sofreu um acidente no ar. Sua mãe veio confortá-lo, mas o teto do avião se abriu e ela foi imediatamente sugada por uma forte corrente de ar. Quando ele acordou, estava deitado na neve branca no assento do avião e à sua frente estavam dois monges. Ao ouvir sua história, o médico achou inacreditável, mas ainda assim ouviu pacientemente. Depois de anotar as informações de Danny, ele saiu da sala e deixou Danny sozinho com seus pensamentos. Na manhã seguinte, ele estava sentado na cama quando o médico trouxe um paciente para vê-lo e levá-lo para se familiarizar com o ambiente do hospital. Só então ele descobriu que aquilo era, na verdade, um hospital psiquiátrico. O velho provocou outro paciente, deixando-o com raiva ao ponto de se levantar para confrontá-lo, mas Danny o derrubou com um soco. Nesse momento, ele percebeu que algo estava errado. Um grupo de médicos invadiu, amarrando-o na cama novamente. Eles também o forçaram a tomar remédios, o que fez com que Danny voltasse a dormir. Quando despertou, o novo colega estava em seu quarto outra vez. Danny disse a ele que queria sair daquele lugar, mas ele só podia ajudá-lo a ligar para parentes ou amigos. Então o desamarrou e secretamente o levou para fazer uma ligação. Danny ligou para Colleen e pediu que ela fosse ao hospital psiquiátrico para tirá-lo de lá, alegando que ela era a única pessoa que não queria matá-lo. Mas Colleen não queria ofender a família mais rica de Nova York por alguém que ela mal conhecia. Então desligou. Danny ficou desesperado, sem saber que estava sob a supervisão de Ward e seu pai, que enviou alguém ao local do acidente para investigar, mas não encontrou templo ou monge. As ligações de Danny também eram monitoradas por eles. Então Ward foi à escola de artes marciais para encontrar Colleen e obter mais informações sobre ele. No entanto, Colleen permaneceu em silêncio. No final, Ward teve que usar dinheiro para subornar Colleen. Então ela foi ao hospital para encontrar Danny. Quando ele a viu, pensou que tinha vindo para salvá-lo, mas ela mostrou um documento que Ward pediu para ela assinar. Isso provaria que Danny era um elemento perigoso e poderia fazer com que ele ficasse preso ali para sempre. Colleen queria saber por quê, e ele contou como sua identidade poderia ameaçá-los, pois
metade dos bens, na verdade, pertenciam a ele. Colin não queria se envolver nessa briga, então pegou o documento e foi embora. Mas antes, Danny pediu ajuda com uma última coisa: entregar a pasta de arquivos para Joy. Colin foi ao escritório dela e entregou o arquivo, que Joy abriu e viu que estava cheio de doces. Ela de repente começou a chorar, finalmente acreditando que o rapaz era realmente seu melhor amigo de infância. Então Colin jogou o documento na mesa e disse a Joy que ela não o assinaria. Nesse momento, Ward entrou e viu Colin saindo. Enquanto isso, Danny recebia alta do hospital. O médico deu uma troca de roupas e o levou para fora do quarto, mas acabou guiando-o para uma sala escura onde 3 homens esperavam e o atingiram com força no estômago. Danny desabou de dor e um dos 3 homens disse que este era o presente de boas-vindas que Ward enviou. Pensando em todas as coisas que Ward havia feito até aquele momento, Danny ficou enfurecido. A raiva reprimida fez um raio de luz surgir na mão dele, ajudando-o a derrotar os 3 bandidos rapidamente. Depois, ele colocou toda a sua força no punho e desferiu um soco poderoso na porta de ferro que explodiu em pedaços. Nesse momento, o pai de Ward, Harold, ficou surpreso ao ver a cena na tela de vigilância. Então, Danny escapou do hospital, mas novamente não tinha para onde ir e foi para a escola de Colin. Mas ela não queria se meter em encrenca, então disse a ele para sair. Vendo Danny se recusar a ir embora, ela o acertou. Então, os dois começaram a lutar enquanto se conheciam, fazendo parecer que estavam dançando. Ele rapidamente dominou Colin e a empurrou para um canto, prendendo-a para que não pudesse escapar. Como chefe de uma escola de artes marciais, ela não estava convencida. Então foi derrubada por ele com um arremesso de ombro. Vendo que não conseguia vencê-lo, ela abriu a porta para expulsá-lo. Danny teve que prometer pagar a Colin 1 ano de aluguel adiantado e ajudá-la a consertar a porta quebrada, até que ela finalmente concordasse em deixá-lo ficar, apenas porque precisava do dinheiro. No dia seguinte, Danny retornou à casa onde morava, mas agora ela pertencia a Joy. Ele se sentou em frente à porta com muitas margaridas e frutas espalhadas ao seu lado. Quando Joy voltou para casa e viu aquela cena, ficou assustada, mas desta vez ela não chamou a polícia, pois sabia que ele era realmente seu amigo de infância. Ela se sentou ao seu lado e queria saber o que ele havia passado todos esses anos, mas ele sabia que ninguém acreditaria, mesmo que ele contasse. Então Joy o levou para dentro de casa. Ele olhou em volta e viu que tudo ali era muito familiar. Enquanto isso, Joy pegou um documento, o contrato de transferência de ações do rapaz. Ward ofereceu $1 bilhão para comprar as ações de Danny na empresa, com a condição de que ele mudasse de nome e desistisse de tudo. Irritado, ele deixou claro que não voltou por dinheiro, mas para ser reconhecido. Antes que Joy pudesse explicar, ele abriu a porta e saiu. Mesmo assim, a garota correu atrás dele, tentando convencê-lo de que $1 bilhão poderia ajudá-lo a ter uma vida confortável. Mesmo assim, ele não olhou para trás e foi embora, pois estava determinado a provar sua identidade. Ele esperou em frente a uma empresa até que uma mulher saísse, e assim que a viu, começou a segui-la. Logo, ela pegou seu spray de pimenta e apontou para ele, mas Danny rapidamente explicou quem ele era. Acontece que essa mulher era a ex-secretária do seu pai. Ele contou o que havia acontecido no passado e finalmente a convenceu da verdade, pedindo que ajudasse a processar a empresa de Ward. Então, no dia seguinte, os dois se encontraram novamente. Este processo deixou uma advogada que nunca havia perdido uma batalha como ela desconfortável, porque o rapaz não tinha como provar quem era. Para encontrar sua certidão de nascimento, ele foi aos arquivos do hospital, mas surpreendentemente havia um homem de preto lá dentro. Danny disse a este homem que queria encontrar os documentos, mas ele o ignorou. Enquanto procurava, o homem o atacou e pegou uma garrafa de etanol para incendiar o local. Nesse momento, a raiva o dominou novamente e sua energia estava concentrada em seu punho. Ele pulou e socou o homem com força, nocauteando-o. O homem caído rapidamente pegou um isqueiro, mas foi chutado por Danny antes de conseguir usá-lo. Ele ainda tentou atacar com uma faca de frutas, mas foi facilmente desarmado. Vendo que não conseguiria vencê-lo, tentou fugir, mas foi bloqueado e nocauteado com outro soco. Antes de desmaiar, incendiou a sala e saiu correndo, deixando Danny para trás. Dentro da sala em chamas, Danny viu uma mulher caída no chão e correu para salvá-la. A colocou nos ombros e saiu dali o mais rápido que pôde. Logo depois, ele foi até um café onde encontrou Ward e Joy. Ele se sentou,
empurrou Joy para o lado e foi direto ao ponto, questionando Ward por que ele havia feito aquilo. Ward respondeu friamente que Danny deveria ter morrido há muito tempo. Furioso, ele quebrou um copo prestes a brigar, mas Joy se colocou entre eles e disse que ele não era irmão deles e que ninguém o queria por perto. Sem dizer nada, ele foi embora. No dia seguinte, Danny voltou ao escritório, acompanhado da advogada. Ela entregou a Ward um conjunto de documentos exigindo a devolução dos direitos do rapaz e 51% das ações da empresa. Ward achava que ele não tinha como provar nada, mas com calma, a advogada abriu a maleta e tirou um cinzeiro antigo, colocando-o sobre a mesa. Ward o pegou e examinou, sem entender. Foi quando Danny pediu que ele olhasse o fundo do objeto, onde havia uma mensagem para Joy. Ainda assim, Ward disse que aquilo não provava nada. No entanto, a advogada apontou uma impressão digital ao lado da mensagem. Ward e Joy ficaram chocados. Era a digital de Danny, e isso era suficiente para confirmar sua identidade legal. Mesmo assim, Ward tentou ganhar tempo, mas nenhum dos seus 5 advogados o apoiou, permanecendo em silêncio. Sem mais argumentos, Ward teve que assistir Danny e sua advogada saírem tranquilos. À noite, Danny voltou ao prédio, mas descobriu que precisava de uma senha. Então foi até a lateral, escalando a estrutura externa com cuidado. Quando estava prestes a entrar pela janela, alguém o empurrou. Danny caiu, mas conseguiu se segurar em uma estrutura de ferro. Mas se caísse dali, definitivamente não sobreviveria. Ele tentou se manter firme, mas seus dedos escorregaram e ele despencou. Por sorte, caiu sobre um bloco de concreto que amorteceu a queda. Quando acordou, estava deitado no sofá do quarto de Ward. Nesse momento, ele surgiu com uma xícara de café na mão. Acontece que foi ele quem empurrou Danny da janela. De repente, outro homem apareceu. Harold, o pai de Ward. Danny não acreditava que ele ainda estava vivo, pois achavam que Harold havia morrido de câncer 3 anos antes, mas ele estava vivo. Harold era como um tio para Danny, e ele explicou que só Ward sabia que ainda estava vivo. Então, ele pediu o segredo e, em troca, escutou tudo o que Danny havia passado. Ao ouvir sobre o processo, Harold se irritou com o próprio filho e exigiu que Ward parasse com tudo e devolvesse a empresa a Danny. Ward tentou protestar, mas Harold foi direto, dizendo que não era um pedido, e sim uma ordem. Sem ter escolha, Ward teve que aceitar. Depois disso, Harold e Danny se abraçaram mais uma vez. Danny estava oficialmente restaurado como herdeiro da família Rand e saiu caminhando feliz em direção ao elevador. Diferente de Danny, o rosto de Ward demonstrava extremo desconforto. Os dois permaneceram no elevador em completo silêncio. Mas antes de sair, Ward surpreendeu Danny avisando-o que ele devia tomar cuidado com seu pai. No dia seguinte, Danny surgiu elegante e cheio de confiança na empresa. No mesmo instante, Joy estava sendo levada à força por alguns homens. Ao vê-lo, ela gritou por ajuda e Danny correu. Mas ao perceberem que Danny sabia lutar, os homens sacaram pequenos machados da cintura. Em posição de combate, Danny desviava dos golpes com facilidade. O machado passou rente ao seu corpo e acertou o chão. Ele reagiu com precisão, derrubando o agressor com um chute. Quando o elevador chegou, os homens puxaram Joy para dentro. Outro homem girou no ar para atacá-lo, mas também foi derrubado. Com a porta prestes a fechar, Danny correu e a segurou com as 2 mãos. Dentro do elevador, o espaço era apertado, mas isso não limitou seus movimentos. Quando a porta abriu novamente, todos os sequestradores estavam caídos e dominados. Um deles se levantou e disse aos demais que voltassem para o céu negro. Em seguida, fugiram. Danny levou Joy até a escola de artes marciais para falar com Colleen e perguntou sobre o tal céu negro. Ela explicou que era o território de Brad Moo, líder de uma gangue poderosa da região. Determinado a resolver isso pessoalmente, Danny foi ao restaurante Céu Negro, em Chinatown. Subiu ao 2º andar, foi até a recepção e pediu para falar com o chefe. A recepcionista, percebendo a presença imponente dele, rapidamente mandou avisar. Em pouco tempo, um grupo com bengalas saiu da sala. Entre eles estavam alguns dos homens que ele havia enfrentado antes. Logo depois, Adam apareceu, o responsável por aquele lugar. Danny perguntou por que haviam atacado Joy, e Adam disse que ela o roubou primeiro. Danny acreditava que ela havia sido manipulada, mas Adam ficou confuso, pois não sabia que alguém poderia forçar a Rand Corporation. Ele disse apenas um nome, e isso foi o suficiente para deixar Adam impactado. Ele se desculpou enquanto Danny falava em chinês, ordenando que todos se retirassem
saíssem de seu território. Depois disso, ele voltou à escola e informou que o problema havia sido resolvido. Durante a conversa, Danny segurou a mão de Colleen, assustando a garota. Na verdade, ele apenas queria consertar a junta deslocada dela. Ela relutou, mas cedeu. Ele aproveitou para prolongar o contato, massageando devagar. Por fim, sua mão voltou ao normal. Mais tarde, ele saiu com Joy da escola. Enquanto isso, no restaurante Céu Negro, Adam jantava com seus homens quando um grupo de mascarados invadiu o local. Eles vieram atrás do agressor de Joy. Um deles se adiantou e tentou se justificar, mas um homem de preto o atacou com uma faca direto na cabeça, derrubando-o na hora. Só então o grupo de Adam percebeu quem eles eram. O grupo conhecido como A Mão, os verdadeiros responsáveis pelo roubo. Enquanto isso, na Rand Enterprises, uma conferência acontecia quando a porta se abriu e Danny entrou com confiança, como se sempre estivesse ali. Ward, agora CEO, apenas abaixou a cabeça em silêncio. A reunião continuou. A empresa havia desenvolvido um novo remédio antiparasitário e durante a discussão disseram que o custo de produção de cada frasco era de apenas $1. Um homem sugeriu vender por 50, mas Danny discordou, dizendo que medicamentos que salvam vidas não deviam ter preços abusivos. Ward retrucou, dizendo que aquilo era o mercado, mas Danny foi firme e anunciou que venderiam pelo custo de produção, pois não lucraria com a dor alheia. No fim, o plano foi seguido como ele havia determinado. Mais tarde, enquanto se exercitava em casa, Danny ouviu uma batida na porta. Olhou pelo olho mágico, mas não viu ninguém. Ao abrir, encontrou apenas uma caixa no chão. Dentro havia um pacote de pó branco e um bilhete assinado por Adam. Danny levou o pacote ao escritório do CEO e o colocou na mesa de Ward. A substância havia sido transportada pelo porto recém-adquirido pela Rand Corporation. Danny suspeitava que houvesse um informante na empresa, possivelmente ligado à organização criminosa A Mão, mas Ward parecia indiferente, como se não fosse da conta dele. Mais tarde, Danny foi até a escola de artes marciais. Assim que entrou, piscou para Colleen, que logo entendeu que ele queria pedir algo. Ainda assim, o recebeu com simpatia. Ele disse que precisava conversar e já havia pedido comida, então poderiam comer enquanto discutiam. Pouco depois, garçons chegaram com mesas e pratos, o que deixou Colleen confusa. Danny indicou onde eles deviam deixar a comida. Colleen acabou sentando-se à mesa e Claire, uma de suas alunas, se aproximou curiosa. Disse que nunca havia comido comida de restaurante daquela forma. Danny hesitou, mas Colleen a convidou para se juntar. O prato principal era um pombo assado de 2 meses. Os três jantaram à luz de velas, mas depois de um tempo, percebendo a situação, Clary se levantou e foi embora, levando algumas caixas com sobras. Quando ficaram a sós, Danny finalmente contou o que o preocupava. Havia um infiltrado dentro da Rand Corporation usando o porto da empresa para transporte ilegal. Se isso se tornasse público, muitas pessoas seriam prejudicadas. Danny pediu a ajuda de Colleen, mas antes que ele terminasse, ela se levantou e saiu. Ela não queria se envolver, mas Danny insistiu. Sabia que ela precisava de dinheiro e revelou que havia comprado o prédio onde ficava a escola dela, além de prometer isentá-la do aluguel pelo resto do ano. A princípio, ela ficou irritada, mas acabou aceitando o pedido. Naquela noite, os dois se infiltraram no porto, que estava bem guardado, e quase foram descobertos. Depois subiram em um container e Danny usou o celular para gravar a transação. Ele queria saber o que estavam transportando, então entrou sorrateiramente no caminhão. Enquanto vasculhava o interior, a porta foi fechada sem que a equipe percebesse que ele estava lá. Do lado de fora, Colleen agiu rápido e derrubou um guarda. Pulou no carro e começou a seguir o caminhão. Lá dentro, Danny encontrou uma porta e, ao abrir, ficou surpreso ao ver alguém assistindo o futebol. O homem se apresentou como um químico. Outro sujeito se levantou do sofá e Danny percebeu que havia perigo. O homem puxou uma arma, mas o rapaz jogou uma frigideira e a derrubou. Assim, uma luta intensa entre os dois começou. Durante a briga, o outro sujeito esfaqueou o cientista. Danny nocauteou o agressor e correu para socorrer o ferido, mas o ferimento era grave. Com um soco, Danny quebrou a porta do caminhão e saltou para fora com o homem nos braços. Colleen conseguiu segurá-los antes que caíssem. Em seguida, os dois levaram o cientista para a escola de artes marciais. Ele estava gravemente ferido, mas era peça-chave na investigação. No dia seguinte, Danny e Ward não foram ao trabalho, mas dirigiram até um galpão abandonado. Lá encontraram o caminhão estacionado. Danny reconheceu as marcas
marcas que havia deixado na noite anterior. Com esforço, os dois abriram a porta traseira. Uma cabeça humana caiu para fora. Ward recuou assustado e quase ligou para a polícia, mas por medo de prejudicar a imagem da empresa, desistiu. Danny se aproximou reconhecendo o rosto como o homem com quem havia lutado. Ele havia sido executado por Amon por falhar em impedir sua fuga. Danny tirou uma caixa de fósforos da boca e percebeu uma linha de palavras nela. Era uma carta de desafio enviada pela organização Amon. De volta à escola de artes marciais, ele contou tudo a Colleen. A organização enviaria seu lutador mais forte para enfrentá-lo. Se vencesse, eles deixariam o território em paz. Se perdesse, seria mandado para o outro mundo. Danny tratou como algo simples, mas Claire, ao lado, balançou a cabeça, achando que ele estava apenas se exibindo. Em seguida, ele começou a treinar para o confronto. Colleen se aproximou preocupada, mas ele disse que não perderia. Ela o advertiu que, se perdesse, poderia morrer. Mas Danny garantiu que não havia motivo para preocupação. Com total confiança. Ao anoitecer, ele chegou ao pátio onde aconteceria o duelo. Empurrou a porta e entrou. Ela se fechou automaticamente atrás dele e uma mulher de branco apareceu. Ela fez uma reverência e disse que se ele perdesse, não deveria mais interferir em seus negócios. Danny concordou e foi conduzido até o centro do pátio. Seus dois oponentes cortaram as mãos e deixaram o sangue formar um círculo ao redor. Quem saísse dali seria considerado derrotado. A senhora de branco bateu sua bengala no chão e a luta começou. Eram 2 contra 1 e os adversários portavam facas, tornando a vantagem injusta. Não demorou muito para que Danny fosse derrubado. No chão, ele viu a imagem de seu antigo mestre, que o encorajava com palavras firmes. Inspirado, Danny se levantou e voltou à luta. Dessa vez, seus movimentos eram mais precisos e rápidos. Os dois inimigos perderam a vantagem. Tentaram distraí-lo, mas ele seguiu focado. Ainda assim, foi derrubado novamente e mais uma vez viu seu mestre em sua mente. Motivado, pulou para evitar uma facada e contra-atacou com um chute devastador, fazendo um dos oponentes cair sem forças. Em seguida, Danny quebrou o braço do segundo e o nocauteou com um soco certeiro. No fim, ele havia vencido, graças à força interior e ao espírito de seu mestre. Danny se virou para olhar a mulher de branco, mas ela não disse nada, apenas se virou e foi embora em silêncio. Em seguida, ele e Colleen escalaram uma antiga fábrica abandonada. Vendo um guarda de plantão, Danny lançou uma pedra para distraí-lo. O guarda virou-se para o lado e Colleen surgiu por trás, quebrando seu pescoço com precisão. Juntos, eles arrastaram o corpo e o esconderam. O local era uma fábrica química usada na produção de drogas para exportação. Enquanto procuravam pistas, Claire ficou de vigia do lado de fora. Com binóculos, viu a senhora Zin se aproximando com seus guarda-costas. Claire correu até o carro para avisá-los, mas não encontrou o celular. Sem outra opção, ela apertou a buzina do carro. Danny ouviu o som e imediatamente procurou um lugar para se esconder. Nesse momento, a senhora Zin parou e suspeitou de algo. Então mandou seus homens investigarem o local. Um dos guardas correu em direção ao carro. Claire percebeu o perigo e acelerou, fugindo do local. Enquanto isso, Danny e Colleen continuavam escondidos. Eles trocaram um olhar e decidiram agir. Colleen saiu do beco, mas foi imediatamente descoberta por uma mulher que tirou o boné e partiu para cima dela sem hesitar. Colleen sacou sua arma e se preparou. As duas se enfrentaram em uma intensa luta com espadas. A adversária começou a levar vantagem e durante o confronto, Colleen deixou sua arma cair. Nesse instante, Claire surgiu com o carro, saiu rapidamente e jogou a arma para Colleen. Colleen reagiu imediatamente, contra-atacando com um soco poderoso que nocauteou a mulher. Enquanto isso, Danny caminhava até uma porta nos fundos e encontrou um homem deitado no chão. Pensando que fosse um morador de rua, tirou algum dinheiro do bolso e sugeriu que ele procurasse outro lugar para dormir. O homem, no entanto, respondeu que se ele quisesse entrar, teria que passar por cima dele primeiro. Os dois se posicionaram em cumprimento, mas logo o homem atacou com um soco bêbado que deixou Danny tonto. Ele continuou bebendo e, surpreendentemente, quanto mais bêbado ficava, mais fortes eram seus golpes. Danny se esquivava com habilidade, mas mesmo após várias tentativas, não conseguia levar vantagem. Depois de mais algumas rodadas, Danny foi chutado e caiu. Ele tentou contra-atacar, mas não era páreo e foi lançado metros para trás com uma cabeçada. O homem rolou no chão, fingindo dormir de novo. Em seguida, se levantou e atirou a garrafa de vinho em Danny, que por
por sorte, conseguiu desviar. Danny desferiu um golpe de palma, mas não surtiu efeito. Os dois se agarraram e o homem continuava bebendo sem parar, até que Danny quebrou sua garrafa com um soco. Furioso, ele reagiu com uma sequência de socos espancando Danny até que cuspiu sangue. Provocando, o homem o encarou e Danny reagiu com um chute que o jogou contra a parede. Sangrando pelo nariz, o homem tentou pegar outra garrafa para ganhar força, mas Danny a tomou de suas mãos e a esmagou contra a cabeça dele. O sujeito ainda tentou se levantar, mas Danny desferiu um soco tão forte que o lançou longe. Sem parar, pulou em cima dele e começou a socá-lo sem controle, como se tivesse perdido a razão. Colin correu e gritou para que ele parasse. Então ele finalmente recobrou a consciência. Neste instante, a senhora Zin apareceu. Danny disse que não queria ferir ninguém, só queria respostas sobre seu pai. Mas Zin, fria e inabalável, ordenou que seus homens os eliminassem. Durante o confronto, um dos guarda-costas acidentalmente feriu um aliado com uma arma envenenada. Então ambos morreram no ato. Danny viu os sinais de envenenamento e se lembrou de cenas do passado onde seu pai estava sofrendo do mesmo jeito. Finalmente, ele entendeu que a senhora Zin havia sido a responsável por sua morte. Tomado pela fúria, Danny concentrou toda a sua força em um único soco. O impacto foi tão grande que a parede atrás dela desmoronou em pó, mas Zin saiu ilesa. Danny optou por não matá-la. Em vez disso, a capturou e a levou para a escola de artes marciais. Lá, ela foi amarrada a uma cadeira. Apesar de tudo, seu rosto permanecia calmo, como se nada tivesse acontecido. E enquanto todos discutiam o que fazer com ela, Claire sugeriu entregá-la à polícia, mas Danny recusou. Queria antes saber toda a verdade sobre a morte de seu pai. Zin parecia não entender sua obsessão por um caso de 15 anos atrás. Danny, furioso, ameaçou com um soco, mas ela nem piscou. Afinal, Zin era a líder da mão, então não era alguém fácil de intimidar. Claire puxou Danny para o lado, dizendo que não concordava com esse tipo de interrogatório. Colin também ficou ao lado de Claire, o que deixou Danny frustrado e sozinho na decisão. Enquanto discutiam, Claire se lembrou de uma droga experimental da Rand Corporation que forçava a pessoa a dizer a verdade. Danny perguntou a Colin o que achava e ela hesitou por um momento, mas concordou com a ideia. Então, ele se infiltrou novamente na empresa em busca da substância. Coincidentemente, encontrou Alice nos corredores. Ao vê-lo, ela avisou que sua entrada havia sido proibida. Ele insistiu, dizendo que ainda era o verdadeiro diretor da empresa. Alice pediu que ele mantivesse segredo e o ajudou a encontrar o frasco com a droga. Danny retornou à escola e entregou o material a Claire, que puxou a seringa e injetou diretamente no braço de Zin. Depois de um tempo, a droga parecia começar a agir, mas Senhora Zin insistia que não sentia nada. Claire pediu para aguardarem um pouco mais, mas antes de terminar a frase, Zin cambaleou. O efeito havia começado e Danny começou a interrogá-la, mas ela só conseguiu dizer metade de uma frase antes de desmaiar repentinamente. Achando que a droga havia falhado, Danny se virou para Colin, mas ela cambaleou e caiu. Ele correu para ajudá-la e viu que seu braço estava envenenado. Colin ofegava em estado crítico. Enquanto isso, Zin ria, pois era tudo uma farsa. Ela nunca foi afetada pela droga. Colin, com dificuldade, pediu que ele procurasse seu mestre, pois só ele poderia salvá-la. Danny ligou, mas ninguém atendeu. Restou apenas deixar uma mensagem de voz. Os minutos se arrastaram e Danny permaneceu ao lado dela, observando impotente. Até que, de repente, um homem apareceu na porta, dizendo ser o mestre de Colin. Antes de deixá-lo entrar, Danny fez algumas perguntas. Ele se apresentou como Bakuto e se ajoelhou ao lado de Colin, tocando seu rosto com delicadeza, o que causou certo incômodo em Danny. Bakuto o olhou com seriedade e disse para usar o punho de ferro. Danny não entendeu, mas fez o que foi mandado. Aproximou a palma da mão da ferida de Colin e canalizou sua energia. Seu punho brilhou intensamente. Com cuidado, ele pressionou a mão sobre a região envenenada. A energia interna queimou o veneno enquanto Colin gritava de dor. Danny resistiu até o fim e aos poucos o veneno foi neutralizado. Colin sobreviveu graças à sua força. Depois disso, ela e Danny seguiram com Bakuto até sua base. Sob seus cuidados, Colin se recuperou rapidamente. Danny passou a treinar com Bakuto, aprendendo a controlar melhor seu poder. Bakuto dizia que ali era mais que um dojo, era um lar para muitos. Ele não só ensinava artes marciais, mas também oferecia trabalho
trabalho aos seus alunos em diversos setores. Ao final do treinamento, Bakuto perguntou se Danny queria se juntar a eles, mas ele recusou, dizendo que ainda era o homem mais rico de Nova York. Bakuto o levou até uma sala e mostrou um vídeo. Nele, um punho de ferro lutava contra invasores com golpes imbatíveis. Ele explicou que apenas o verdadeiro herdeiro podia canalizar energia pura no punho, tornando-se uma arma viva. Danny ficou intrigado com o vídeo e passou a se perguntar por que Bakuto estava tão interessado nisso. Então ele decidiu investigar e se infiltrou em uma sala protegida. Subiu por uma escada e desceu até um porão onde encontrou alguém aprisionado. Era a senhora Zin. Ela olhou para ele pela tela e sugeriu que as pessoas ao seu redor não eram confiáveis. Danny achou que ela queria manipulá-lo mais uma vez, mas nesse momento Bakuto entrou. Ele levou Danny de volta ao quarto sem dar explicações. Lá Danny encontrou Colin e contou tudo. Disse que havia visto uma faca no quarto de Bakuto, uma arma exclusiva da Amon. Colin ficou em silêncio, confusa, e foi nesse instante que tudo ficou claro para Danny. Ele se levantou gritando com raiva, pois descobriu que Colin também fazia parte da Amon. Ela tentou explicar que nunca fizeram mal a ninguém e culpou a senhora Zin por todos os crimes. Mas Zin negava tudo. Danny não quis ouvir. Quando Colin tentou tocá-lo, ele a empurrou, magoado e decepcionado. Não conseguia aceitar que tudo havia sido uma armadilha. Mesmo assim, Colin insistiu que seu amor por ele era verdadeiro. Danny retrucou que Amon destruiu sua família enquanto ela continuava culpando Zin. Mas Danny via aquilo como desculpas. Furioso, foi embora. Naquela noite, ele invadiu a sala de controle da base e descobriu dezenas de telas de vigilância. Ele percebeu que todos os seus passos estavam sendo monitorados desde o início, então destruiu o equipamento com fúria. Foi nesse momento que Bakuto entrou. Danny o encarou, questionando se tudo aquilo havia sido planejado, desde o encontro com Colin até sua chegada ali. Bakuto enfim revelou a verdade. Em seguida, Danny o atacou e os dois começaram a lutar. Bakuto puxou uma arma, mas Danny desviou com facilidade. Mesmo com toda a sua técnica, Bakuto não conseguiu derrotá-lo. O som da luta atraiu os guardas e o alarme foi acionado. Danny fugiu correndo e, no caminho, encontrou seu veterano. Os dois ficaram encurralados em um corredor estreito, com guardas vindo de ambos os lados. Os soldados avançaram e cercaram Danny, mas ele reagiu com um salto e os derrubou um a um. Antes de fugir, ainda deu mais um chute. Seu veterano o imitou e os dois seguiram em frente. Mas de repente alguém surgiu diante deles, bloqueando a passagem. Era um antigo aluno de Colin. Danny hesitou, pois não queria machucá-lo. Foi nesse instante que outro agressor surgiu e o esfaqueou na cintura. Seu veterano o segurou e o levou até o portão. Mas, para o desespero dos dois, ele já havia sido trancado. Sem saída, Danny tentou invocar o punho de ferro, mas nada aconteceu. Com os guardas se aproximando, Danny, enfraquecido e ferido, teve que lutar sem sua principal arma. Seu veterano se juntou a ele na defesa, mas foram cercados. Enquanto isso, em uma sala de controle, um soldado assistia à luta animado, até que Colin apareceu por trás e o nocauteou com um bastão. Ela então abriu o portão principal. Danny, vendo a porta aberta, correu mesmo com o sangue escorrendo da cintura. Viu Colin e tentou falar algo, mas foi puxado por seu veterano antes de conseguir. Em vez de ir ao hospital, procurou Claire e, ferido, caiu em seus braços. Claire pressionou a ferida com força. Sabia que se o sangramento não fosse controlado, Danny poderia morrer. Pensando rápido, teve a ideia de usar um grampeador cirúrgico improvisado. Primeiro, limpou a ferida com álcool. Danny ficou tenso, mas se manteve firme. Claire disse que faltava só mais um pouco. Quando ele se distraiu, ela aplicou 8 grampos de uma vez. Danny gritou de dor, mas o sangramento parou. Ela limpou a área externa com álcool e aplicou uma bandagem. Por enquanto, ele estava estabilizado, mas ainda precisava de remédios para se recuperar. Danny contou a Claire sobre a traição de Colin, e a cada palavra, sua raiva aumentava. Estava descontrolado. Claire o acalmou antes que ele fizesse algo pior. Mais tarde, naquela noite, eles pediram pizza, mas, para surpresa de todos, a entregadora era Colin. Claire perguntou diretamente se ela havia enganado Danny,
e ela assentiu em silêncio. Blair não sabia o que dizer, mas Colleen insistiu que queria se explicar. Naquele momento, Danny estava no telhado praticando artes marciais. Assim que viu Colleen, deu um passo para trás. Ele não queria falar com ela. Colleen perguntou sobre seus ferimentos, mas ele respondeu friamente que isso não era mais problema dela, pois sentia-se traído. Sabia que suas feridas vinham do mestre dela, mas mesmo assim ela continuava defendendo o homem. Colleen ainda tentou se justificar, dizendo que era leal à organização, e foi embora, mas preocupada com ele, foi até um hospital pedir ajuda a uma amiga médica. Mesmo hesitante, a médica concordou. No entanto, antes que Colleen conseguisse pegar os remédios, a organização descobriu seu paradeiro. Ela tentou fugir, mas foi encurralada. Uma mulher balançou a cabeça, indicando que não valia a pena resistir. Então, Colleen foi levada de volta à base e amarrada a uma cadeira. Bakuto apareceu. Sabendo que ela procurava medicamentos para Danny, ficou furioso, pois também se sentia traído pela aluna que sempre confiou. Sem piedade, ordenou que dessem a ela uma morte suave. Dois homens a escoltaram até um quarto escuro, enquanto Colleen tremia da cabeça aos pés. A mulher que estava com ela se aproximou, mas foi pega de surpresa. Colleen reagiu com um golpe direto no rosto. A mulher gritou de dor e segurou o nariz que havia sido deslocado. Vendo o reflexo no espelho, percebeu que ele estava torto. Aproveitando a distração, Colleen se libertou das cordas e partiu para a luta. Ela agarrou o braço de um dos homens e o quebrou com um movimento seco. Os outros dois tentaram reagir, mas não eram páreo para ela. Em poucos segundos, Colleen os derrubou e fugiu da sala. Do lado de fora, Danny a avistou e, sem perder tempo, correu atrás dela. Colleen pegou uma arma para se defender. Ao vê-lo, ela atacou Danny, mas ele desviou. Ele insistia que não queria machucá-la e avançou para abraçá-la com força. Ao ver a sinceridade nos olhos dele, Colleen largou a arma e eles se abraçaram com força. Danny a levou até seu veterano, Davos, mas ele, ao saber da identidade de Colleen, se recusou a aceitá-la. Achava que Danny estava cego por amor. O clima entre os dois ficou tenso, quase explodindo em violência, até que Danny os separou. Dividido entre o amigo e a mulher que amava, Danny ficou no meio do conflito. Colleen continuou atacando Davos, mas Danny impediu. Irritado, Davos saiu. Então Danny levou Colleen para seu quarto e pediu que ela ficasse escondida até ele resolver tudo com Bakuto. Nesse momento, o telefone dele tocou. Do outro lado da linha estava a família Ward. Eles haviam sido sequestrados por Bakuto. Para provar que não estava blefando, Bakuto atirou em Joy, deixando Danny desesperado. Sem pensar duas vezes, ele se vestiu e se preparou para partir. Davos tentou impedi-lo, mas ele precisava salvar sua família. Na base, Bakuto ergueu a faca, mas Danny invadiu o local a tempo. Bakuto ordenou que o algemassem, prometendo que ninguém mais se machucaria. Todos foram levados para o elevador e, ao chegarem ao corredor, os guardas formaram um cerco. Foi então que Danny invocou o punho de ferro, quebrou as algemas e avançou. Mas de repente sua energia desapareceu. Os punhos de ferro sumiram. Nesse instante, Davos apareceu e lançou dardos em forma de ameixa, derrubando vários guardas. Colleen entrou em ação também e os dois lutaram ao lado de Danny. Curiosamente, os guardas tinham armas, mas não as usaram. Enquanto isso, Danny enfrentava Bakuto em um combate direto. Bakuto era habilidoso e lançou um golpe com faca, mas Danny bloqueou com a mão. Colleen tentou imitar o gesto, mas se feriu. Para escapar do guarda que a segurava, deu um chute na virilha e conseguiu se soltar. Um a um, todos os inimigos foram derrotados, restando apenas Bakuto. Ao se ver sozinho, Bakuto se levantou em pânico. Ao olhar em volta e perceber que todos os seus homens estavam caídos, tentou fugir, mas Danny o perseguiu por várias ruas. Bakuto, sem fôlego, acabou desistindo da fuga. Danny, Davos e Colleen o cercaram, mas em vez de atacá-lo em grupo, decidiram que Colleen deveria resolver isso sozinha. Seria um duelo entre aluna e mestre. Os dois lutaram ferozmente por vários minutos. Danny estava prestes a intervir, mas Davos o impediu, pois aquilo era algo que Colleen precisava encarar sozinha. Por fim, Colleen conseguiu esfaquear Bakuto no estômago. Ele caiu, mas continuou a xingá-los mesmo no chão. Davos, já sem paciência, se aproximou e deu o golpe final. Enfiou a faca, encerrando tudo de uma vez. Terminando assim a primeira temporada de Punho de Ferro, série de ficção científica e ação de 2017. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o
Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.